Imagine a cena. Dona Helena, 78 anos, tenta se levantar da poltrona da sala, a mesma onde assistiu novelas por mais de 2 décadas. Mas, dessa vez, as pernas não obedecem. Os braços tremem, o corpo pesa, o equilíbrio some, e a resposta que ela ouve do médico é sempre a mesma. É normal, Dona Helena. É a idade. Mas será mesmo? Será que o corpo humano, essa máquina tão perfeita, simplesmente decide desligar com o tempo? Ou existe algo que estamos interpretando errado sobre o envelhecimento? O Dr. Lair Ribeiro costuma dizer que o corpo não envelhece por falta de idade, mas por falta de informação celular. E é exatamente sobre isso que você vai entender agora. Porque o que aconteceu com Dona Helena pode estar acontecendo com milhões de pessoas. E o mais impressionante é que a solução não está em academias, nem em suplementos caros, mas sim na forma como o corpo se comunica consigo mesmo. A ciência chama isso de sarcopenia, a perda progressiva de massa muscular. Mas a verdade é que o nome assusta mais do que explica. O que realmente acontece é uma desconexão. Os nervos deixam de conversar com as fibras musculares. É como se o cérebro enviasse o comando "levante-se", mas o corpo não recebesse o sinal. Os músculos não somem, eles apenas adormecem. Pesquisadores da Universidade de Calgary descobriram algo que muda tudo. Certos aminoácidos são capazes de religar essas conexões em poucas horas. Isso mesmo, não em semanas nem meses, mas em poucas horas. O corpo, quando bem nutrido, volta a lembrar o que sabia fazer. A força não é uma questão de idade, é uma questão de comunicação. Helena, como muitos, acreditava que a fraqueza era um castigo natural do tempo, até que o próprio filho, fisioterapeuta, mostrou a ela um estudo da Clínica Mayo. A pesquisa comparava dois grupos de idosos. Um continuava comendo as mesmas fontes tradicionais de proteína. O outro trocava apenas o tipo de proteína, sem aumentar a quantidade. O resultado? O segundo grupo teve ganhos de força, equilíbrio e energia equivalentes aos de pessoas 20 anos mais jovens. Ou seja, não é comer mais, é comer de maneira mais inteligente. O corpo idoso não perde a capacidade de construir músculos, ele apenas precisa de alimentos que saiba ler. E esses alimentos existem, estão ao alcance de qualquer um e foram apelidados por alguns cientistas de proteínas inteligentes. Daqui a pouco você vai entender quais são essas proteínas, como elas agem dentro do corpo e por que o Dr. Lair Ribeiro alerta. Não existe fraqueza que resista a um metabolismo desperto. Mas antes, quero que você faça algo simples. Se esse tema faz sentido para você, se conhece alguém que vive esse mesmo drama da Dona Helena, curta esse vídeo agora. Assim, mais pessoas terão acesso a esse conhecimento que a medicina tradicional ainda insiste em ignorar. Porque força, vitalidade e movimento não são privilégios da juventude. São direitos de quem aprendeu a cuidar do próprio corpo com inteligência. Pouca gente sabe. Mas o verdadeiro motivo da fraqueza após os 60 anos não está na perda muscular em si. Está no que os cientistas chamam de desconexão neuromuscular. É quando o cérebro envia o comando e o músculo simplesmente não responde, como se o fio que liga um ao outro tivesse se partido. O corpo continua ali, os músculos continuam ali, mas o sinal não chega. O Dr. Lair Ribeiro explica isso de maneira simples. O músculo não enfraquece porque envelheceu, ele enfraquece porque perdeu o comando. E é justamente essa perda de comando que cria o que chamamos de velhice física. Não é o tempo que rouba a força, é a comunicação que se perde. Imagine o seu corpo como uma cidade iluminada. Cada músculo é uma casa, cada nervo, um fio de energia. Enquanto a energia circula, a cidade vive. Mas se a corrente for interrompida, um fio rompido aqui, outro ali, as luzes apagam. É exatamente isso que acontece dentro de nós. Aos poucos, as luzes vão se apagando. E o mais triste, a maioria dos médicos ainda trata esse problema com frases prontas. É normal, é a idade. Mas o que é normal? Envelhecer não deveria ser sinônimo de se apagar. O corpo humano foi projetado para durar. E, quando bem cuidado,
pode manter força e vigor até os 90, 100 anos. A medicina moderna já comprovou que o músculo é um órgão de comunicação, não de força bruta. É ele quem conversa com o cérebro, com o sistema hormonal, com o coração. Quando um músculo enfraquece, todo o sistema perde clareza. E é aí que surgem os sinais de envelhecimento, lentidão, dor, desequilíbrio, perda de memória, depressão. Tudo isso pode começar com algo tão simples quanto uma perna que já não responde bem ao comando de levantar. Mas existe uma boa notícia. Estudos recentes mostram que é possível religar essa comunicação. Um grupo de cientistas da Universidade de Calgary testou a reposição de aminoácidos específicos, especialmente leucina e alanina, em idosos com fraqueza muscular severa. Em menos de 48 horas, os sensores musculares voltaram a responder com até 30% mais eficiência. Isso significa que o músculo não estava perdido. Ele apenas precisava ser acordado. O problema é que o corpo idoso não absorve os nutrientes da mesma forma que o corpo jovem. É como se o estômago, o fígado e o intestino tivessem esquecido a linguagem da juventude. E quando isso acontece, não adianta comer mais. O corpo não entende o recado. É aí que entram as chamadas proteínas inteligentes, um conceito que o Dr. Lair Ribeiro vem defendendo há anos. Elas contêm aminoácidos na forma que o corpo reconhece, metaboliza e transforma em energia muscular, mesmo depois dos 70, 80 anos. E se eu te dissesse que, ao mudar apenas o tipo de proteína, sem mexer na quantidade, o corpo volta a reagir como se tivesse 40 anos? É isso que a ciência está revelando, e que a Dona Helena, nossa personagem, descobriu na prática. Mas antes de contar o que ela fez e quais alimentos usou para religar seus músculos, quero te pedir algo. Escreve aqui nos comentários se você já percebeu sinais de fraqueza, perda de equilíbrio ou cansaço nas pernas. A sua história pode inspirar outras pessoas a entender que o corpo não falha por idade. Ele apenas pede o alimento certo para despertar. Depois de meses de fraqueza e frustração, Helena decidiu ouvir o filho, um fisioterapeuta apaixonado por medicina natural. Ele chegou um dia com um estudo da Clínica Mayo nas mãos e disse: "Mãe, talvez o problema não seja a falta de proteína. Talvez seja o tipo de proteína que a senhora está comendo." Ela riu desconfiada. Afinal, todos os médicos falavam o contrário. Coma mais carne, tome suplementos, beba leite. E mesmo assim, ela só sentia as pernas ficarem mais pesadas. Mas o estudo era claro. Idosos que trocavam o tipo de proteína sem aumentar a quantidade experimentavam algo parecido com uma volta no tempo muscular. Em vez de comer mais, bastava comer melhor. Essas novas proteínas, chamadas de inteligentes, não são sintéticas nem difíceis de encontrar. Elas vêm da natureza. São compostas por aminoácidos de rápida absorção, na forma que o corpo idoso ainda reconhece. E o segredo delas está justamente em driblar um fenômeno silencioso chamado resistência anabólica, a dificuldade que o organismo envelhecido tem de transformar o alimento em massa magra. Segundo o Dr. Lair Ribeiro, envelhecer não é perder músculo, é perder eficiência metabólica. E é por isso que, quando Helena mudou o tipo de proteína, tudo começou a se transformar. Nos primeiros 15 dias, ela percebeu algo simples, mas poderoso. Acordava com mais energia. As mãos já não tremiam tanto. Conseguia se levantar da poltrona com menos esforço. Em 30 dias, o corpo parecia responder mais rápido, como se as engrenagens internas tivessem sido lubrificadas novamente. O segredo estava na sequência de alimentos que ela começou a usar. Nada de cápsulas milagrosas ou produtos de laboratório. Tudo vindo da cozinha. Logo pela manhã, Helena tomava iogurte grego natural, rico em probióticos. Essas bactérias boas aumentam em até 40% a absorção de aminoácidos da dieta inteira. Ou seja, o que ela comia durante o dia passava a ser melhor aproveitado. Junto com o iogurte, adicionava whey protein isolado ou hidrolisado, fonte de leucina, o aminoácido que acorda as fibras musculares. A leucina é como um megafone que diz ao corpo: é hora de reconstruir,
Ela ativa a via mTOR, responsável por comandar o crescimento muscular e a reparação dos tecidos. No almoço, Helena fazia o que parecia simples demais para ser tão eficiente. Comia feijão preto com arroz integral. Mas essa combinação, considerada comida de pobre por muitos, é uma das mais completas fontes de proteína vegetal do mundo. Contém os 9 aminoácidos essenciais e ainda oferece amido resistente, que reativa a sensibilidade à insulina, uma chave para manter a energia estável e permitir que os músculos recebam combustível de forma contínua. À tarde, vinham as sementes de cânhamo, pequenas, mas poderosas. 3 colheres fornecem proteína completa, com todos os aminoácidos e doses ideais de ômega 3, que reduzem inflamações nas articulações. Helena misturava em sucos ou saladas e notava que as dores nos joelhos diminuíam. E à noite, antes de dormir, o toque final: queijo branco, tipo cottage, com lentilhas vermelhas e açafrão. A caseína do queijo libera proteína lentamente, nutrindo o corpo por até 7 horas, justamente durante o sono, quando o hormônio do crescimento e a testosterona natural são produzidos. Já as lentilhas trazem ferro e magnésio, melhorando a oxigenação muscular e o relaxamento profundo. Em apenas 90 dias, exames mostraram que Helena tinha reduzido inflamações em 60%, recuperado o equilíbrio hormonal e, o mais importante, voltado a subir escadas sem apoio. O corpo não se aposentou, apenas esperava o combustível certo para reagir. E quando ele chega, o corpo responde, sempre. Se você está entendendo o poder dessa descoberta, me diga nos comentários. Você também acredita que é possível rejuvenescer de dentro para fora, apenas mudando o que coloca no prato? Escreva, eu acredito, porque é exatamente essa mudança de crença que abre o caminho para a vitalidade. Helena percebeu que não bastava saber o que comer. Era preciso saber quando e como. O segredo da recuperação muscular não está apenas nos alimentos, mas no ritmo em que o corpo os recebe. O Dr. Lair Ribeiro sempre lembra: a hora certa transforma o alimento em remédio, a hora errada o transforma em peso. Com base nisso, o filho dela criou um protocolo simples, e o resultado foi uma transformação que até os médicos chamaram de improvável. Vamos entender esse passo a passo de maneira natural, como se fosse uma sinfonia ao longo do dia. Logo pela manhã, entre 6 horas e 8 horas, ela iniciava o que chamava de despertar da força. Tomava um copo de água morna com limão, não para alcalinizar, como muitos dizem, mas para estimular o fígado e preparar a digestão. Cerca de 20 minutos depois, vinha o iogurte grego natural com frutas vermelhas e uma colher de linhaça. Essa combinação alimentava o intestino, ativava o metabolismo e aumentava a absorção de aminoácidos em até 40%. Logo em seguida, uma dose de whey isolado ou hidrolisado, de preferência ainda em jejum ou após uma caminhada leve, para ativar a via mTOR e acordar as fibras musculares adormecidas. No meio do dia, por volta do almoço, vinha o combustível metabólico: feijão preto com arroz integral. A mistura perfeita entre energia e reconstrução. Essa combinação mantinha a glicemia estável e reativava a sensibilidade à insulina, fundamental para que o corpo utilize proteína de forma eficiente. Como dizia o Dr. Lair Ribeiro, um músculo não se alimenta só de força, ele se alimenta de equilíbrio. À tarde, o corpo entrava em fase de regeneração. Helena consumia sementes de cânhamo polvilhadas sobre uma salada ou um suco verde leve. Essas pequenas sementes atuavam como anti-inflamatórios naturais e aceleravam a recuperação dos tecidos. O ômega 3 presente nelas lubrificava as articulações e reduzia a dor que antes impedia até uma caminhada simples. E quando o sol se despedia, chegava o momento mais importante: a reconstrução noturna. Entre 20 e 28, ela preparava uma tigela de lentilhas vermelhas com um toque de açafrão e, como acompanhamento, meia xícara de queijo branco tipo cottage. Esse era o banho de reconstrução interna.
A caseína do queijo liberava a proteína de forma lenta durante o sono, enquanto o ferro e o magnésio das lentilhas garantiam oxigenação e relaxamento muscular profundo. Esse ciclo, manhã, tarde e noite, reprogramava o corpo de dentro para fora. Cada refeição era como um comando elétrico enviado aos músculos, e o resultado vinha em ondas. Nos primeiros 7 dias, Helena notou que as dores diminuíram. Em 3 semanas, o equilíbrio e a postura melhoraram. Com 2 meses, as escadas deixaram de ser um desafio. E aos 90 dias, ela voltou a dançar nas festas da igreja. Um gesto simples, mas que simbolizava a vitória sobre o tempo. O segredo estava em respeitar o ciclo natural do corpo e nutrir os músculos com inteligência. Nada de exageros, nada de pílulas mágicas. Como diz o Dr. Lair Ribeiro, o corpo é um laboratório perfeito. Dê os elementos certos e ele cria o remédio sozinho. Mas há algo que pouca gente fala e que pode colocar tudo a perder. 3 hábitos simples, quando ignorados, sabotam completamente esse processo de reconstrução. E é sobre esses erros silenciosos e como evitá-los que eu vou te contar agora. Dona Helena quase perdeu tudo o que havia conquistado por um descuido simples. E é aqui que entra o ponto crucial. Não adianta seguir o protocolo se você comete, mesmo sem perceber, os erros que desligam de novo o seu corpo. O primeiro deles é confiar apenas em caminhadas. Elas são excelentes para a circulação, mas não bastam para reativar os músculos. O corpo precisa de estímulos de resistência, leves, mas constantes. Pode ser levantar-se da cadeira 10 vezes seguidas, empurrar a parede por 30 segundos ou subir escadas devagar, com consciência. Esses pequenos movimentos acendem os receptores que transformam proteína em força. Como diz o Dr. Lair Ribeiro, o músculo que não é usado é desligado. O que é usado é multiplicado. O segundo erro é concentrar toda a proteína em uma única refeição. Isso é um hábito comum. Muita gente almoça bem e janta qualquer coisa. Mas o corpo idoso não consegue processar grandes volumes de proteína de uma vez. Ele precisa de pequenas doses ao longo do dia. Dividir é multiplicar. Essa é a matemática da longevidade. O terceiro erro é exagerar nos suplementos. O que não é absorvido apodrece dentro do intestino, fermenta e cria inflamação. E lembre-se, intestino inflamado significa músculo inativo. Por isso, nada substitui o alimento vivo, com enzimas, fibras e bactérias boas que mantêm o corpo funcionando como um relógio. Outro sabotador silencioso é a falta de hidratação. Sem água, a síntese proteica simplesmente não acontece. É como tentar acender uma lâmpada sem eletricidade. O ideal é beber água aos poucos, durante todo o dia, especialmente entre as refeições, e nunca junto delas, para não diluir os ácidos digestivos. E há um último ponto que quase ninguém fala: o sono profundo. Durante o sono, entre 22 e 2 horas da manhã, o corpo libera os hormônios de reparação e constrói músculo. Quem dorme mal envelhece 2 vezes, uma por fora e outra por dentro. O protocolo de Helena só funcionou porque ela respeitou esse ciclo. Dormia cedo, com o estômago leve, e acordava sem dor, com energia. Agora, se você quiser potencializar ainda mais os resultados, há 2 upgrades simples que podem transformar a força em vitalidade duradoura. O primeiro é adicionar magnésio glicina à noite, antes de dormir. Ele relaxa os músculos e melhora o sono. O segundo é incluir um punhado de folhas verdes todos os dias. Couve, espinafre ou rúcula, fontes de clorofila, que limpam o sangue e mantêm o corpo alcalino, facilitando a ação dos aminoácidos. Esses pequenos ajustes fazem toda a diferença. Lembre-se, o corpo responde ao que você repete, não ao que você faz de vez em quando. A constância é o verdadeiro segredo da juventude. Helena entendeu isso e colheu o resultado. Você também pode, mas é preciso uma decisão, a de não aceitar a fraqueza como destino. 3 meses depois, Dona Helena voltou a dançar nas festas da igreja.
A mesma mulher que antes tremia ao levantar da poltrona, agora girava devagar, firme, com um sorriso que parecia iluminar o salão. Os vizinhos perguntavam o que tinha acontecido, e ela respondia com simplicidade: "Eu só aprendi a alimentar minha força." O corpo dela não rejuvenesceu por milagre. Rejuvenesceu porque entendeu o próprio idioma. Músculo não é quantidade. Músculo é comunicação. Quando os sinais voltam a circular, o corpo reage, o metabolismo acorda e a vitalidade renasce. Como ensina o Dr. Lair Ribeiro, o corpo humano é uma usina de energia, mas se você corta o fio da alimentação correta, apaga a luz da vida. Aos 78 anos, Helena não apenas recuperou a força, ela recuperou a autonomia. Voltou a cozinhar sozinha, a subir escadas, a pegar o ônibus para visitar amigas. Voltou a ser dona do próprio corpo. E isso, mais do que qualquer remédio, é o verdadeiro sinal de longevidade. A mensagem é simples, mas profunda. Não é a idade que causa fraqueza, é o combustível errado. Com as proteínas certas, o descanso respeitado e o movimento constante, a força volta a morar dentro de você, em qualquer fase da vida. Agora, olhe para si mesmo e faça uma pergunta sincera. Você quer envelhecer aceitando a perda de força como destino? Ou quer reprogramar seu corpo para reagir com inteligência, como a dona Helena? Se você acredita que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas, àquela vizinha que vive cansada, ao pai que perdeu ânimo, ou ao amigo que acha que envelhecer é parar de viver, compartilhe este vídeo agora. E se esse conteúdo te inspirou, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, cada roteiro é um lembrete de que o corpo é seu melhor remédio, desde que você o alimente com sabedoria. Escreva nos comentários: "Eu escolho reprogramar meu corpo." Porque o primeiro passo para rejuvenescer de dentro para fora é acreditar que ainda há força dormindo dentro de você, esperando apenas o sinal certo para despertar.